Após 10 anos juntos, meu marido pediu o divórcio. No dia seguinte, anunciou nas redes sociais que estava noivo da minha irmã, junto com uma foto dela grávida. O telefone escorregou das minhas mãos e bateu no chão da cozinha. Quando vi aquela imagem, Carla sorrindo, exibindo uma barriga de 5 meses, com André beijando sua bochecha, não tive tempo nem de processar a traição. A campainha tocou, e lá estavam os dois parados na minha porta. André segurava uma mala, e Carla mantinha aquele mesmo sorriso da foto. "Precisamos conversar", disse ele, como se tivesse algum direito de exigir algo. "Conversar?" Minha voz saiu trêmula. "Vocês tiveram bastante tempo para planejar isso enquanto eu trabalhava, cozinhava. Eu era a esposa perfeita, e vocês riam de mim pelas minhas costas." Carla deu um passo à frente. "Mana, não é assim. Não me chame de Mana." O tapa atingiu seu rosto antes que eu conseguisse me conter. O som ecoou pelo corredor do prédio. André segurou meus braços. "Marina, se controle. Ela está grávida." "Grávida?" Ri com amargura. "E quando vocês planejavam me contar? Depois do nascimento? No primeiro aniversário do bebê? Tentei te contar ontem." André soltou meus braços. Por isso saí dizendo que precisava pensar. Mas a Carla não conseguiu esperar para esfregar isso na minha cara. Completei. Exatamente como quando éramos crianças. E ela pegava minhas bonecas, meus livros, minhas roupas. Agora pegou meu marido. "Não seja infantil." Carla acariciou a barriga em um gesto protetor. "Aconteceu. Nos apaixonamos." "Quando?" exigi. "Quando isso começou?" O silêncio foi a única resposta. Carla mordeu o lábio. André olhou para o chão. "As viagens de trabalho..." murmurei encaixando as peças. "Nunca foram a trabalho, né? Você ia encontrar com ela, André." Ele tentou se aproximar. "Não me toque." Dei um passo atrás. "Quero saber tudo. Cada detalhe dessa traição. Foi há 8 meses." Começou Carla. "Nos reencontramos quando... 8 meses?" Minha voz subiu uma oitava. "Você voltou ao Brasil há 8 meses e não me procurou?" "Eu pedi que ela esperasse", disse André. Nossa mãe apareceu no corredor, ofegante. "Vim assim que vi a publicação. Filha, me perdoe." "Você sabia." Voltei-me para ela, incrédula. Minha própria mãe sabia da traição. "Não! Eu só sabia que ela tinha voltado. Nunca imaginei." "Chega!" André ergueu a voz. "Viemos pegar minhas coisas e resolver isso civilizadamente." "Civilizadamente?" Abri a porta do apartamento. "Vocês traíram minha confiança por 8 meses. Entra, André. Pega suas coisas." "Mas ela..." Apontei para Carla. "Não pisa na minha casa." "Eu sou sua irmã!" Protestou Carla com lágrimas nos olhos. "Não!" Respondi, rindo histericamente até a risada virar fúria. Peguei o porta-retratos do nosso casamento e o joguei na parede. O vidro se estilhaçou. "Estou destruída." "Marina, por favor." André tentou se aproximar, mas peguei outro porta-retratos. "Como você pôde?" 10 anos, André. Dei 10 anos da minha vida para você." Carla entrou no apartamento, ignorando minha proibição anterior. "Mana, se acalma! Cala a boca!" Girei para ela, tremendo. "Você é a pior de todas. Minha própria irmã. Enquanto eu defendia você, dizia para a mamãe que estava tudo bem lá fora, você estava seduzindo meu marido." "Não foi assim!" protestou Carla, levando a mão ao ventre, surpresa. "Não planejamos isso." "Ah, não? E esse bebê se programou sozinho? Peguei um vaso que André me deu no mês passado e o atirei no chão. Quantas vezes riram de mim? Quantas vezes transaram na minha cama? "Chega!" gritou André, mas eu estava fora de controle. "Chega!" Abalancei-me para ele, batendo em seu peito. "Você dormia comigo, me beijava, dizia que me amava. Tudo mentira. Tudo mentira." André segurou meus pulsos. "Você está descontrolada. Me solta." Debati-me. "Como você quer que eu fique? Vocês destruíram tudo. Meu casamento, minha família, minha vida inteira. E agora vem aqui me pedir calma?" "Nós nos apaixonamos, Marina. Essas coisas acontecem." Carla fungou. Soltei-me de André e me virei para ela, com o rosto a centímetros do seu. "Essas coisas acontecem? Você é minha irmã. Era minha melhor amiga. Confiei em você minha vida inteira. Eu sinto muito." Ela começou a chorar. "Suas lágrimas não significam nada para mim. Você está grávida do meu marido e ainda tem a audácia de chorar? Vocês dois são nojentos." "Marina." Minha mãe interveio da porta. "Não fale assim com sua irmã." "E você?" Olhei para ela, furiosa. Sempre defendendo a Carla. Não importa o que ela faça. Ela é a coitadinha. Que tal apoiar a filha traída? "Filha, eu não sabia." Mentira. Todos sabiam. Todos. Menos eu. Comecei a arrancar os quadros da parede, jogando-os no chão. André tentou me segurar, mas eu o empurrei com força. "Não me toque.
Nunca mais me toque. Pegue suas coisas e desapareça da minha vida. Leve essa cobra da minha irmã com você. Leve minha mãe também, fora todos daqui. Naquela noite, sozinha no apartamento destruído, entre vidros quebrados e memórias em pedaços, algo mudou dentro de mim. As lágrimas secaram. A dor ainda estava ali, mas agora era diferente. Mais fria, mais calculada. Peguei o celular e bloqueei todos. André, Carla, minha mãe. Depois, abri minha agenda de contatos e procurei por um número que não usava há anos. Era hora de ligar para Roberto, o melhor amigo do meu pai, o homem que André mais temia no mundo. Eu nunca imaginei que o fim de um casamento pudesse ser tão brutal. A traição era algo que acontecia com outras pessoas, em filmes ou novelas. Mas não comigo. Não depois de 10 anos ao lado de André. Não com minha própria irmã. No entanto, ali estava eu, de pé na sala do meu apartamento, cercada por cacos de vidro e as lembranças de uma vida que até então parecia sólida como uma rocha. Depois que eles foram embora, André com suas malas e Carla tentando conter as lágrimas fingidas, a dor foi substituída por algo mais profundo. Uma fúria que fervia dentro de mim, mas não era o tipo de raiva que me faria quebrar mais coisas ou gritar até perder a voz. Era uma raiva fria, calculada, que me obrigava a pensar. Como alguém que está no fundo do poço, mas já planejando como escalar de volta. Peguei meu celular do chão. A tela estava trincada, mas ainda funcionava. Foi então que meus olhos pousaram naquele nome que eu não via há anos. Roberto. Ele sempre foi um amigo leal ao meu pai. Uma figura paternal para mim depois que meu pai faleceu. Roberto sabia coisas. Ele tinha contatos. E, acima de tudo, ele odiava André. Alô? A voz grave do outro lado da linha me fez hesitar por um segundo. Roberto, sou eu, Marina. Preciso da sua ajuda. Eu expliquei tudo. Contei sobre o divórcio, a traição, o bebê, cada detalhe nojento que fazia meu estômago se revirar. Roberto ouviu em silêncio e, quando terminei, ele disse apenas: venha ao meu escritório amanhã. Vamos começar a resolver isso. No dia seguinte, encontrei Roberto no centro do Rio de Janeiro, em um prédio discreto, mas elegante. Ele me recebeu com um sorriso triste, como se soubesse exatamente o que eu estava passando. Enquanto me servia um café, ele perguntou: você quer vingança ou quer seguir em frente? Quero os dois, respondi sem hesitar. Quero sair disso mais forte, mas não antes de vê-los pagando pelo que fizeram. Roberto sorriu de lado. Certo. Vamos começar pelo André. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro havia documentos e fotos. Era como se ele já tivesse previsto aquilo. Roberto tinha informações detalhadas sobre os negócios de André. Descobri que ele não era tão bem-sucedido quanto aparentava. Havia dívidas, contratos mal feitos e um processo trabalhista que ele tentava abafar. E Carla? Perguntei. Quero que ela também sinta o que eu senti. Isso vem depois, disse Roberto. Primeiro, atacamos a base. O André. Saí do escritório com uma sensação de alívio, como se finalmente tivesse algum controle sobre a situação. Mas a fúria ainda estava lá, queimando sob a superfície. Roberto prometeu agir rápido, e eu sabia que ele era um homem de palavra. Naquela mesma noite, decidi que não iria me esconder. Se André e Carla queriam transformar minha dor em um espetáculo público, eu faria o mesmo com eles. Abri minhas redes sociais e publiquei uma foto do meu casamento com André, acompanhada de uma legenda que dizia: quando você acha que conhece alguém, eles provam que você está errada. Traição dói, mas não mata. Vou mostrar que a verdade sempre vence. Os comentários vieram rápido. Amigos e conhecidos expressaram choque, apoio e, claro, curiosidade. Sabia que André e Carla veriam aquilo. Sabia que aquilo era só o começo. No dia seguinte, fui surpreendida por uma mensagem de um número desconhecido. Era de Carla. Precisamos conversar. Ri sozinha enquanto lia a mensagem. Conversar? Ela realmente achava que palavras poderiam consertar aquilo? Mas, antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Desta vez, de Roberto. Marina, precisamos conversar. Descobri algo que você precisa saber imediatamente. Minha respiração ficou presa no peito. O que ele poderia ter descoberto? Era algo sobre André? Sobre Carla? Peguei minha bolsa e saí de casa correndo, sem saber que aquele dia mudaria ainda mais o rumo da minha vida. Você não vai acreditar no que encontrei, disse Roberto assim que entrei em seu escritório. Ele segurava um envelope e seus olhos estavam mais sérios do que nunca. Dentro do envelope havia uma foto. Era Carla, entrando em um hotel, acompanhada de um homem que definitivamente não era André. Quem é ele? Perguntei com o coração acelerado. Roberto apenas respondeu. É aqui que as coisas ficam mais interessantes. Quando olhei novamente para a foto, minha mente começou a girar. Carla estava com outro homem.
entrando em um hotel luxuoso no centro do Rio de Janeiro. Ela segurava a mão dele de um jeito que parecia íntimo, cúmplice. Não era apenas uma traição contra André. Era algo ainda maior, mais sujo. Quem é ele? Perguntei novamente, tentando controlar a onda de adrenalina que percorria meu corpo. Roberto suspirou e apoiou as mãos na mesa. O nome dele é Felipe Almeida, empresário, solteiro. E, aparentemente, pai do filho dela. Meus olhos se arregalaram. O quê? Roberto me entregou mais documentos. Havia registros de encontros frequentes entre Carla e Felipe nos últimos meses, desde antes mesmo de André descobrir que ela estava grávida. Fotos, mensagens que ele conseguiu de forma questionável e até recibos de presentes caros que Felipe havia dado para Carla. Pelo que parece, Marina, ela está jogando em dois lados. Usou o André para se estabilizar e agora está tentando uma vida melhor com esse cara. Eu me recostei na cadeira, tentando processar aquilo. Carla estava grávida de outro homem e, mesmo assim, fazia André acreditar que era o pai. Era um golpe, puro e simples. O tipo de coisa que eu só tinha visto em novelas baratas. Mas agora era minha vida. Então André é um idiota maior do que eu pensava, murmurei. Roberto riu baixinho. Ele está sendo manipulado, mas ainda é cúmplice. Carla nunca conseguiria fazer isso sozinha. Passei as mãos pelo rosto, tentando me acalmar. Uma parte de mim queria expor tudo imediatamente, jogar aquelas provas nas mãos de André e assistir enquanto ele e Carla destruíam um ao outro. Mas Roberto tinha outra ideia. Não é o momento certo para agir, disse ele calmamente. Se você expuser isso agora, Carla vai se vitimizar e André vai ficar do lado dela. Ele ainda é emocionalmente dependente dela. Então, o que você sugere? Perguntei, cruzando os braços. Vamos esperar. Deixar ela cavar o próprio buraco. Enquanto isso, você vai trabalhar na sua imagem. Mostrar para o mundo que está bem, que está superando isso. A vingança é melhor servida quando você está no topo, Marina. Apesar da raiva fervendo dentro de mim, eu sabia que ele estava certo. Decidi seguir seu plano. Nas semanas seguintes, minha vida entrou em um ritmo frenético. Fiz um corte de cabelo novo, voltei a frequentar a academia, comecei a sair mais. Postava fotos sorrindo, rodeada de amigos, mostrando que a traição não tinha me destruído. Cada curtida e comentário nas redes sociais era como uma pequena vitória. Enquanto isso, Roberto continuava investigando. Ele descobriu que Felipe estava financiando Carla de maneira generosa, mas parecia desconfiar de algo. Uma mensagem em particular chamou minha atenção. Tenho que saber se esse bebê é mesmo meu, Carla. Não posso continuar bancando isso sem ter certeza. Carla, sempre esperta, respondeu de forma vaga, prometendo que tudo ficaria bem. No entanto, a verdade começou a se aproximar quando André entrou em contato comigo pela primeira vez desde a explosão no meu apartamento. Ele queria resolver as coisas de forma civilizada, o que, na linguagem dele, significava tentar arrancar mais do que já tinha levado no divórcio. Nos encontramos em um café, e eu fui armada com um sorriso falso e um gravador escondido na bolsa. Marina, eu sei que as coisas terminaram de forma complicada, mas quero que saibamos que não guardo mágoas. Eu quase ri na cara dele. Você veio aqui para dizer isso? Ou tem outro motivo? Ele desviou o olhar, nervoso. Carla e eu estamos passando por um momento difícil. O bebê... Bom, a gravidez tem sido complicada, e ela está muito sensível. Senti meu estômago revirar. Ele estava tentando fazer de Carla a vítima novamente. Ah, claro, porque ela é sempre a coitadinha, não é? Minha voz saiu fria, quase cortante. André respirou fundo, visivelmente desconfortável. Quero saber se você poderia facilitar as coisas para a gente. Talvez abrir mão de algumas coisas no acordo de divórcio. Estamos precisando de estabilidade. Eu não consegui segurar a risada dessa vez. Você realmente é um cara sem vergonha, André. Depois de tudo o que você e Carla fizeram, você ainda tem coragem de me pedir ajuda? Ele tentou argumentar, mas eu levantei a mão, interrompendo-o. Vou pensar no seu pedido. Mas você deveria saber. Estabilidade é algo que você não vai ter tão cedo. Quando saí do café, senti uma mistura de satisfação e raiva. A satisfação de ver André implorando, e a raiva por ele ainda achar que tinha algum direito sobre mim. Mais tarde, naquela noite, recebi outra mensagem de Roberto. Desta vez, era algo que mudava tudo. Felipe pediu um teste de paternidade. Carla não pode mais enrolar. O jogo estava prestes a virar. A mensagem de Roberto ecoava na minha mente enquanto eu encarava o teto do meu quarto. Felipe queria um teste de paternidade. E Carla não poderia escapar dessa vez. Meu coração estava dividido entre a satisfação de ver o cerco se fechando sobre ela e a ansiedade de descobrir como isso afetaria tudo. Na manhã seguinte, fui ao escritório de Roberto. Ele estava no telefone quando cheguei, gesticulando e falando baixo.
Quando desligou, me olhou com aquele sorriso enigmático que eu já começava a conhecer. Parece que a nossa querida Carla está em apuros, disse ele, entregando-me uma pasta com mais informações. Dentro, havia capturas de mensagens entre Carla e Felipe. Ela estava claramente desesperada, tentando convencê-lo de que o teste era desnecessário. Felipe, por favor, você sabe que esse bebê é seu. Não precisamos passar por isso. Preciso de certeza, Carla. É só um teste. Se não há nada a esconder, qual o problema? Roberto apontou para um detalhe na mensagem. Veja o tom dele. Ele está começando a perder a paciência. Isso pode ser bom para nós, respondi, sentindo um frio na barriga. Roberto concordou com a cabeça. É exatamente o que queremos. Quanto mais Felipe pressioná-la, mais erros ela vai cometer. No entanto, ele tinha mais novidades. Algo que me pegou completamente de surpresa. André ainda não sabe de nada. Ele acha que o bebê é dele. Eu fiquei sem palavras por alguns instantes. André, mesmo sendo um traidor nojento, estava sendo enganado de uma forma que eu jamais imaginei. Uma parte de mim queria contar a verdade imediatamente, mas Roberto me interrompeu antes que eu pudesse falar. Espere. Se você contar agora, tudo vai desmoronar de uma vez. Precisamos que Carla se enrosque ainda mais na própria teia. Concordei a contragosto. Minha raiva de Carla e André era maior do que qualquer compaixão que eu pudesse sentir naquele momento. Os dias seguintes foram uma montanha russa. Roberto me atualizava constantemente sobre os movimentos de Carla. Ela estava evitando Felipe, ignorando mensagens e recusando encontros. André, por outro lado, parecia alheio a tudo, focado em tentar reconstruir a vida ao lado dela. Mas então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, a voz era de Felipe. Marina, aqui é Felipe Almeida. Preciso falar com você. Meu coração disparou. Como ele conseguiu meu número? O que ele queria? O que você quer? Perguntei, tentando parecer fria. Sei que você deve me odiar, considerando o que está acontecendo, mas preciso de respostas. Carla está mentindo para mim. Aquilo era música para os meus ouvidos. Mas ainda assim, decidi jogar com cautela. Por que acha que eu poderia te ajudar? Porque você é a única pessoa que quer que a verdade venha à tona tanto quanto eu. Ele estava certo. Mesmo desconfiando de suas intenções, concordei em me encontrar com ele. Marcamos em um café discreto no Leblon. Quando cheguei, ele já estava sentado, parecendo nervoso. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se para me cumprimentar. Sentei-me à sua frente, cruzando os braços. O que você quer de mim, Felipe? Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Carla está fugindo de mim. Ela prometeu fazer o teste, mas agora está arranjando desculpas. Preciso saber se você sabe de algo. Por um momento, considerei jogar a verdade na mesa. Mas então, uma ideia melhor surgiu na minha mente. Felipe, eu não sou a pessoa certa para te dar respostas, mas posso te ajudar a consegui-las. Ele franziu a testa, confuso. Como? Eu sorri, mas era um sorriso frio, calculado. Confia em mim. Eu quero a verdade tanto quanto você. Mais tarde, contei tudo a Roberto. Ele parecia impressionado. Você acabou de transformar o Felipe em um aliado. Isso pode mudar o jogo. Nos dias que se seguiram, começamos a colocar um plano em prática. Felipe confrontaria Carla sobre o teste de paternidade novamente, mas desta vez, Roberto garantiu que houvesse pessoas suficientes sabendo disso para que ela não pudesse escapar. Era como montar um quebra-cabeça, peça por peça, e Carla estava ficando sem espaço para se mover. Enquanto isso, André começou a me procurar com mais frequência. Ele mandava mensagens, deixava recados na minha portaria, até mesmo aparecia no meu trabalho. Em um desses encontros, finalmente cedi e concordei em falar com ele. Nos encontramos em um parque. Ele parecia abatido, mais magro, quase frágil. Por um momento senti pena. Mas então, ele começou a falar. Eu sei que errei, Marina, mas preciso que você me diga a verdade. Carla está escondendo algo de mim, não está? Fiquei em silêncio por alguns instantes, deixando que ele afundasse no próprio desespero antes de responder. André, você escolheu acreditar nela. Agora vive com as consequências disso. Ele me olhou, implorando. Por favor, eu só quero a verdade. Antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Roberto. Carla finalmente concordou com o teste. As coisas estão prestes a explodir. Olhei para André respirando fundo antes de dizer. Você quer a verdade? Espere mais um pouco. Ela está prestes a aparecer. E com isso, me levantei e fui embora, deixando André sozinho no banco, parecendo mais perdido do que nunca. O teste de paternidade estava a caminho. Eu sabia que, quando o resultado saísse, ninguém sairia ileso.
Os dias que antecederam o teste de paternidade foram uma mistura de tensão e expectativa. Eu sabia que o resultado mudaria tudo, mas ainda assim, não conseguia ignorar o medo de que Carla, com sua astúcia, encontrasse uma forma de manipular a situação a seu favor. Roberto estava mais focado do que nunca. Ele garantiu que tudo fosse organizado com precisão. O teste seria realizado em uma clínica respeitável, longe dos olhos curiosos de conhecidos, e Felipe havia exigido que o processo fosse acompanhado por um advogado para evitar qualquer tentativa de fraude. Enquanto isso, Carla parecia encurralada. Descobri, por meio de Roberto, que ela tentou convencer Felipe a adiar o teste mais uma vez, mas ele foi categórico. Ou ela fazia o teste, ou ele cortaria qualquer suporte financeiro. Ela está ficando sem alternativas, disse Roberto enquanto revisávamos as mensagens mais recentes. E André? Perguntei. Ainda no escuro. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Isso me deixou curiosa. Por que Carla ainda não havia contado nada a André? Será que ela estava tentando ganhar tempo para pensar em um plano de fuga? Ou será que ela estava esperando o momento certo para revelar a verdade de forma que minimizasse os danos? No dia do teste, fiquei sabendo por Roberto que Carla chegou acompanhada de Felipe, mas não de André. Segundo ele, a tensão entre os dois era palpável. Ela tentava manter uma expressão calma, mas as mãos trêmulas e os olhares furtivos atraíam. O teste foi realizado sem problemas, e o médico informou que os resultados estariam disponíveis em poucos dias. A espera, no entanto, foi tudo menos tranquila. 2 dias depois, recebi uma ligação de Felipe. Ele parecia exaltado, quase gritando ao telefone. Marina, você não vai acreditar! Sentei-me na cama, tentando acalmar minha própria respiração. O que aconteceu? O resultado do teste saiu. O bebê não é meu. Por um momento, fiquei sem palavras. Carla havia mentido para ele o tempo todo, usando-o como uma fonte de apoio financeiro enquanto fingia que ele era o pai. Mas a verdade era ainda pior. Se o bebê não era de Felipe, então provavelmente era de André. Isso significa que... Comecei a dizer, mas Felipe me interrompeu. Ela tentou me manipular, Marina. Disse que o teste estava errado, que era impossível. Mas o advogado estava lá. Não há margem para erro. Eu podia ouvir a raiva e o desprezo na voz dele. Felipe havia sido enganado de uma forma que provavelmente nunca imaginou. Mas isso era apenas o começo. O que você vai fazer agora? Perguntei, curiosa. Vou expor tudo. Ela vai pagar por isso. Felipe parecia determinado, mas eu sabia que Carla não era o tipo de pessoa que aceitaria a derrota facilmente. E minha suspeita foi confirmada naquela mesma noite, quando recebi uma mensagem de André. Podemos conversar? É importante. Eu não tinha certeza se estava pronta para encarar André novamente, mas algo na mensagem me deixou inquieta. Marcamos de nos encontrar no meu apartamento, e ele chegou parecendo mais cansado e abatido do que da última vez. Não, o que você quer, André? Perguntei, cruzando os braços enquanto ele entrava. Ele hesitou, como se estivesse procurando as palavras certas. Finalmente suspirou e disse: Carla está escondendo algo de mim. Eu sei disso, e preciso saber o que é. Eu o encarei, estudando seu rosto. Ele parecia sincero, mas também desesperado. Finalmente decidi que era hora de dar a ele um vislumbre da verdade. Você sabia que Carla fez um teste de paternidade? Os olhos dele se arregalaram. Um teste de paternidade? Por quê? Porque Felipe achava que era o pai do bebê. Mas o teste provou que ele não é. André cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. Então, isso significa que o bebê provavelmente é seu, André. Mas essa não é a questão aqui. A questão é que ela mentiu para todo mundo. Usou o Felipe enquanto você ficava em casa achando que tinha uma família perfeita a caminho. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente em choque. Eu preciso falar com ela. Boa sorte com isso, respondi friamente. Só espero que você finalmente abra os olhos para quem ela realmente é. Mais tarde, naquela noite, recebi outra mensagem de Roberto. Desta vez, era uma notícia que mudava tudo. Carla descobriu sobre as investigações que estamos fazendo. Ela está tentando fugir. A raiva e a adrenalina tomaram conta de mim. Carla não podia simplesmente escapar das consequências dos próprios atos. Peguei meu celular e liguei para Roberto. O que fazemos agora? Sua resposta foi calma, mas cheia de determinação. Vamos garantir que ela não tenha para onde ir. Carla estava ficando sem opções, e eu sabia que quando finalmente fosse confrontada com todas as verdades que tentou esconder, seria o momento em que tudo desmoronaria. Carla estava fugindo, e isso só provava o que eu já sabia. Ela era culpada, não só pela traição, mas por todas as mentiras que espalhou para se proteger. Enquanto eu encarava as mensagens de Roberto, uma única frase ecoava na minha mente. Ela não vai escapar. Peguei meu celular e liguei para Roberto imediatamente. Ele atendeu no primeiro toque.
Onde ela está? Perguntei, minha voz carregada de determinação. Está em um hotel no centro. Parece que está esperando alguém para ajudá-la. Mas já tomei providências para que ela não vá longe. E o André? Perguntei, sabendo que ele seria o próximo elemento importante nesse jogo. Ele foi ao encontro dela hoje à tarde. As câmeras do hotel registraram os dois discutindo na entrada. Aquilo me fez sorrir de lado. Era exatamente o tipo de caos que Carla merecia. Mas a parte mais interessante veio em seguida. Felipe também apareceu por lá, acrescentou Roberto. Parece que ele não terminou de ajustar as contas com ela. O cenário estava armado. Era como assistir a um acidente em câmera lenta. Mas eu não tinha nenhuma intenção de ficar de fora. O que faremos agora? Perguntei, minha mente já trabalhando em várias possibilidades. Vamos até lá, disse Roberto, sua voz firme. Se ela quer escapar, vamos garantir que a queda seja ainda mais dura. Quando chegamos ao hotel, a tensão no ar era palpável. O lugar estava movimentado, mas Roberto sabia exatamente onde procurar. Subimos até o andar onde Carla estava hospedada, e ele apontou para uma porta entreaberta. É aqui. Parei por um momento, ajustando minha respiração e reunindo toda a coragem que podia. Não era só sobre confrontá-la. Era sobre finalmente expor tudo. Quando entrei, a cena era pior do que eu imaginava. Carla estava sentada na cama, com lágrimas falsas correndo pelo rosto, enquanto André a encarava com uma mistura de raiva e confusão. Felipe estava de pé, de braços cruzados, como se esperasse sua vez de falar. Que festa animada! Anunciei, entrando na sala sem ser convidada. Carla me encarou, surpresa e furiosa ao mesmo tempo. O que você está fazendo aqui? Eu? Perguntei com um sorriso irônico. Apenas certificando-me de que você finalmente enfrente as consequências das suas escolhas. Felipe foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ela acha que ainda pode me convencer de que o teste estava errado. André olhou para ele, confuso. Do que ele está falando, Carla? Que teste? Carla se levantou, os olhos cheios de desespero. André, não é o que parece. Eu posso explicar. Explique então. Interrompi, cruzando os braços. Explique como você convenceu Felipe de que ele era o pai do bebê enquanto fazia André acreditar na mesma mentira. André ficou pálido. E Felipe apertou os punhos, claramente contendo a raiva. É isso que ela faz, André. Manipula todo mundo ao redor dela. Carla deu um passo para trás, como se quisesse fugir novamente. Mas Roberto entrou no quarto, bloqueando a porta. Sua presença impunha respeito. E eu podia ver o pânico nos olhos dela. Carla, por que não conta a verdade? Disse Roberto calmamente. Ou prefere que eu faça isso por você? Ela finalmente desabou. Começou a chorar, soluçando enquanto tentava se explicar. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Eu amo você, André. Mas... Mais? Interrompi, minha voz fria como gelo. Você ama o André, mas usou o Felipe para sustentar sua mentira. E agora que tudo veio à tona, você quer se fazer de vítima? André finalmente explodiu. Isso é verdade, Carla? Você realmente mentiu para mim esse tempo todo? Ela tentou se aproximar dele, mas ele deu um passo para trás, como se o simples toque dela fosse repulsivo. Eu fiz isso por nós, por nossa família. Felipe riu, mas foi um riso amargo. Você fez isso por você mesma. Sempre foi assim, não é? Carla olhou para ele desesperada. Felipe, Chega! Ele interrompeu, erguendo a mão. Eu não quero ouvir mais nada. Já perdi tempo demais com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla parecia ter finalmente percebido que não havia mais saída. Então é isso? Perguntei, olhando para ela com desprezo. Tudo o que você tem são desculpas? Nenhuma palavra de arrependimento real? Ela não respondeu. Apenas se sentou novamente na cama, com a cabeça baixa, como se tivesse desistido de lutar. André finalmente quebrou o silêncio. Eu vou embora. Não quero ver você nunca mais, Carla. Ele olhou para mim antes de sair, e pela primeira vez, vi algo nos olhos dele que não era arrogância. Era vergonha. Felipe também saiu sem olhar para trás, deixando Carla sozinha no quarto. Quando me virei para ir embora, Roberto me acompanhou, mas não antes de deixar um último aviso. Se tentar fugir novamente, Carla, eu saberei. E garanto que as consequências serão ainda piores. Enquanto saíamos do hotel, uma sensação estranha tomou conta de mim. A verdade finalmente havia sido exposta, mas ainda havia mais a ser feito. Roberto me chamou para o lado, sua expressão séria. Tem algo que você precisa saber, Marina. Carla ainda está escondendo mais do que podemos imaginar. Olhei para ele, incrédula. Mais? Sim. E desta vez, pode ser algo que envolva sua mãe. Minha respiração ficou presa no peito. Minha mãe? O que ela poderia ter a ver com tudo isso? Vamos descobrir, disse Roberto, sua voz sombria. Mas prepare-se. Pode ser pior do que você imagina.
A ideia de que minha mãe pudesse estar envolvida em algo mais profundo com Carla me corroía por dentro. Apesar de todos os problemas, eu nunca imaginei que ela pudesse esconder algo tão grave. Passei a noite em claro, me perguntando se eu realmente conhecia minha própria família. Na manhã seguinte, fui ao escritório de Roberto. Ele já estava lá, com uma pilha de papéis e uma expressão que misturava seriedade e cautela. Quando me viu entrar, fechou a pasta e fez sinal para que eu sentasse. Marina, o que vou te contar pode mudar tudo o que você pensa sobre sua mãe. Está pronta para ouvir? Eu respirei fundo, tentando me preparar para o que estava por vir. Apenas diga, Roberto. Não tenho mais nada a perder. Ele abriu a pasta e me mostrou documentos que pareciam registros bancários. Meu olhar fixou-se em um nome familiar. O da minha mãe. O que isso significa? Perguntei, embora já tivesse uma ideia assustadora. Carla não agiu sozinha, explicou Roberto. Durante meses, sua mãe fez transferências para a conta dela. Dinheiro suficiente para sustentar a gravidez, pagar dívidas e até manter a fachada de uma vida estável com André. Minha cabeça girava enquanto eu tentava processar aquilo. Minha própria mãe estava financiando a traição da minha irmã? Isso ia além do favoritismo óbvio. Era uma traição direta contra mim. Por quê? Perguntei, minha voz fraca. Por que ela faria isso? Roberto olhou para mim, sério. Ela sabia. Sabia da gravidez desde o início. E sabia que André não era o pai. Um nó se formou na minha garganta. Então ela mentiu para mim esse tempo todo? Parece que sim, respondeu ele. Pelo que consegui apurar, sua mãe acreditava que estava protegendo Carla. Ela sempre a viu como a mais frágil das duas. E quando Carla pediu ajuda, ela não hesitou. Eu não sabia se queria gritar ou chorar. Minha mãe havia tomado partido da minha irmã enquanto me deixava no escuro. Onde ela está agora? Perguntei determinada. Na casa dela, como sempre, disse Roberto. Mas Marina, vá com calma. Você ainda não sabe toda a história. Ignorei seu conselho e fui direto para a casa da minha mãe. Quando cheguei, ela estava sentada na sala, tomando seu café da manhã como se nada estivesse errado. Precisamos conversar, anunciei, fechando a porta atrás de mim. Ela me olhou com surpresa, mas tentou sorrir. Claro, filha. Sobre o quê? Joguei os documentos sobre a mesa, fazendo com que sua expressão mudasse imediatamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma mistura de culpa e nervosismo. Você estava financiando a Carla? Perguntei, minha voz cheia de raiva. Marina, eu posso explicar. Explique então, gritei. Explique como você escolheu a minha irmã. A mulher que destruiu o meu casamento, ao invés de mim. Ela respirou fundo, mas eu não deixei espaço para desculpas. Você sabia da gravidez desde o início, não sabia? E sabia que André não era o pai? Sim, ela admitiu finalmente. Eu sabia. A confissão me atingiu como um soco. Por quê? Perguntei, minha voz quebrada. Por que você fez isso comigo? Ela olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. Porque eu queria proteger a Carla. Ela estava desesperada, com medo. Achei que se ajudasse, ela conseguiria colocar a vida nos eixos. Eu ri, mas foi uma risada amarga, cheia de incredulidade. E eu? Você não pensou em mim? Na filha que você abandonou emocionalmente enquanto ajudava a outra a destruir minha vida? Minha mãe tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Marina, eu não sabia que as coisas chegariam a esse ponto. Não sabia? Minha voz subiu. Você sabia o suficiente para esconder a verdade de mim. E agora quer se justificar com esse discurso vazio? Ela abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o peso do meu olhar. Eu só queria evitar mais sofrimento. Você não evitou nada, rebati. Só tornou tudo pior. Saí da casa dela com o coração pesado. Mas uma coisa estava clara. Eu não podia confiar mais nela. Ela havia escolhido um lado, e não era o meu. Quando voltei para casa, Roberto estava me esperando. Ele parecia preocupado, mas também determinado. Como foi? Perguntou. Foi como você disse. Ela sabia de tudo. Respondi, sentando-me no sofá. Ele assentiu, como se já esperasse aquilo. Marina, tem mais uma coisa que você precisa saber. Olhei para ele, exausta. O que mais pode ser pior do que isso? Roberto hesitou, mas finalmente disse. Carla está tentando vender o apartamento que você dividia com André. Ela está usando um intermediário para evitar que você saiba. Senti a raiva borbulhando novamente. Ela quer tirar tudo de mim. Roberto colocou a mão no meu ombro. Não vamos deixar isso acontecer. Eu sabia que ele tinha razão. Carla estava em um beco sem saída, mas ainda tentava me arrastar para o fundo com ela. Dessa vez, eu garantiria que ela perdesse tudo o que havia roubado de mim. E agora, minha própria mãe fazia parte dessa batalha. Enquanto olhava para Roberto, uma ideia começou a se formar na minha mente. Está na hora de virar o jogo de vez.
Roberto sorriu, percebendo minha determinação. O que você tem em mente? Algo que ela nunca vai esquecer. Depois daquela conversa com Roberto, minha mente começou a trabalhar incansavelmente. Eu precisava de um plano que não apenas devolvesse a Carla tudo o que ela me tirou, mas que também garantisse que minha mãe e André sentissem o peso de suas escolhas. Enquanto Roberto cuidava de bloquear a tentativa de Carla de vender o apartamento, comecei a pensar em algo maior. Não era suficiente expor a traição. Eu queria que cada um deles pagasse de forma individual, enfrentando as consequências de suas ações. Decidi começar com Carla. Ela era o centro de toda essa teia de mentiras e manipulações. E nada seria mais satisfatório do que destruí-la publicamente. Com a ajuda de Roberto, obtive acesso a todas as conversas, transações e provas que ele havia reunido durante semanas de investigação. Mas em vez de expor tudo de uma só vez, planejei algo mais elaborado. Na semana seguinte, Carla organizou um chá de bebê e eu recebi um convite. O simples fato de ela achar que eu compareceria era risível, mas aquilo me deu uma ideia. Liguei para Roberto e, juntos, bolamos um plano para transformar o evento dela em um espetáculo que ninguém esqueceria. No dia do chá, cheguei na casa alugada por Carla com a cabeça erguida e um sorriso frio no rosto. Havia algumas pessoas que conhecia, amigos em comum, parentes distantes, todos olhando para mim com curiosidade. Carla, claro, tentou manter a fachada. "Marina, que surpresa você vir", disse ela, aproximando-se com aquele sorriso falso de sempre. "Eu não perderia por nada", respondi, deixando minha voz carregada de sarcasmo. Ela fingiu não perceber e me guiou para dentro. O lugar estava decorado com balões e mesas cheias de comida. André estava ao lado dela, visivelmente desconfortável, enquanto minha mãe circulava pelo espaço como se fosse a anfitriã. Eu me posicionei estrategicamente perto do microfone que Carla usaria para os discursos. Quando a hora chegou, ela começou a falar, agradecendo aos presentes e fazendo um teatro sobre como era grata por ter André ao seu lado e uma família tão unida. Foi quando decidi agir. Subi no palco improvisado e tomei o microfone antes que Carla pudesse terminar. O burburinho na sala cessou, e todos os olhos se voltaram para mim. "Boa tarde a todos. Sei que estou roubando um pouco da atenção, mas prometo que é por uma boa razão." Comecei com um sorriso tranquilo. Carla tentou interromper, mas eu ergui a mão, silenciando-a. Já que estamos todos aqui para celebrar a união dessa família, achei que seria justo compartilhar algumas verdades. Puxei o celular do bolso e conectei ao sistema de som. O silêncio na sala era absoluto, enquanto eu começava a exibir as mensagens entre Carla e Felipe, as transações bancárias feitas pela minha mãe e os resultados do teste de paternidade. Para quem não sabe, Carla passou meses mentindo para todos. Disse ao Felipe que o bebê era dele, enquanto fingia estar construindo uma família com André. E minha mãe? Bem, ela financiou tudo isso, enquanto eu era tratada como uma completa idiota. O impacto foi imediato. Os convidados começaram a murmurar. E André ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Carla tentou pegar o microfone de mim, mas eu recuei, mantendo minha voz firme. Eu passei meses sendo traída, humilhada e usada. Mas hoje, a verdade finalmente veio à tona. Então, parabéns, Carla. Você conseguiu o que queria. Mas a partir de agora, tudo o que você fez vai ter um preço. Desci do palco, deixando Carla e minha mãe atordoadas. André finalmente se levantou e saiu sem dizer uma palavra. O evento acabou ali, com as pessoas saindo às pressas, sussurrando entre si. Naquela noite, Felipe me ligou. Ele havia ouvido sobre o que aconteceu e queria me parabenizar. "Você fez o que muitos não teriam coragem. Marina, agora finalmente todos sabem quem ela realmente é." "E agora?" perguntei. "O que você vai fazer?" "Já comecei o processo para recuperar todo o dinheiro que ela me tirou", respondeu ele. "E você?" Eu sorri, embora ele não pudesse ver. "Vou seguir em frente, mas primeiro vou garantir que ninguém nunca mais me trate dessa forma." Nos dias que se seguiram, as consequências começaram a aparecer. Carla foi expulsa da casa que dividia com André, que pediu o divórcio imediatamente. Felipe cortou qualquer contato com ela, deixando-a sozinha para lidar com as dívidas e o desprezo social. Minha mãe tentou se desculpar, mas eu a bloqueei de todas as formas possíveis. E quanto a mim, com o apoio de Roberto, recuperei o controle da minha vida. O apartamento voltou para meu nome, e finalmente me senti livre para recomeçar. Uma noite, enquanto olhava para a cidade iluminada pela janela, percebi que algo dentro de mim havia mudado. Eu não era mais a mulher ingênua que acreditava em promessas vazias e laços familiares inquebráveis. Agora eu era alguém que sabia exatamente o que queria e o que estava disposta a fazer para proteger isso. A vingança havia sido servida, e os restos estavam espalhados por todos os lados.